Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs que são a assistência do Evangelho da Noite, desta feita, nessa verdadeira catedral ampliada, que é o Salão Jordão do Amor, inundando corações, agora de forma ampliada, nas nossas casas, quando então receberemos a visita da equipe espiritual do Evangelho da Noite, toda essa espiritualidade maravilhosa, agregada sobre a égide, a egrégora, do Evangelho da Noite, que esse ano completou 12 anos, a egrégora da Aliança da Fraternidade, agrupada sobre o nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, além dos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família, que tanto nos assistem, e essa maravilhosa equipe do Evangelho da Noite, que vão nos visitar na medida em que possamos nos disponibilizarmos, os nossos templos, que são os nossos corpos, de forma que receberemos então essa equipe espiritual que vai sanitizar o nosso lar, física e espiritualmente, vai limpar tudo com álcool 70 espiritual, com um hipoclorito espiritual, vai tirar todos os miasmas, e vai reharmonizar o que puder ser reharmonizado. Então nós vamos iniciar essa empreitada lendo o livro Vinha de Luz. Na lição, deixa eu tirar aqui o lápis que está marcando, na lição 39, em que perseveras? Vou botar aqui uma luz mais próxima. Em que perseveras? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Ele, no caso, está se referindo à primeira comunidade cristã, de toda a história do globo terrestre, que era a comunidade do Caminho, que é narrado lá em Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, 2, 3. Como é que essa comunidade funcionava? A maravilha é que nessa época nem tinham esse nome ainda de cristãos. Em que perseveras? Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se dividissem um paraíso perdido, como se divisassem, como se visualizassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber, que é isso que eu estava falando aqui no início, para a gente receber, aurir
as graças e as vantagens do Evangelho da Noite, da equipe, a gente tem que se colocar abertos para, né? Que é o que ele está abordando aqui, ó. Asseveraram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vistas. Comungam com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Graças a Deus. Olha isso. Se estamos com a volubilidade dos homens ou a imutabilidade do Cristo. Mais do que isso, né? A imutabilidade da boa nova, da moral cristã, né? Da compaixão e humanidade cristãs. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua maravilhosa falange, graças à egrégora da Casa da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, a todos aqueles nossos espíritos, amigos e guardiões, aqueles nossos anjos da guarda, individuais e de família, e todos aqueles que comparecem a esse culto para trabalhar e para aurir vibrações maravilhosas. Mas essa noite, Senhor, queremos agradecer ao convite sutil e agradecer pela oportunidade de comparecer a esse convite. Estarmos aqui, presentes, realizando esse culto, trazendo essa luz até nós e aspergindo-a no entorno, nas nossas vidas de relação, nos nossos trabalhos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com todos aqueles que caminham conosco nesse ano. Então, dá-nos a oportunidade, Senhor Jesus, de mais uma vez, na companhia dessa maravilhosa espiritualidade, estudar o Evangelho do Cristo e a mensagem que Ele nos trouxe, de forma a podermos compreendê-la a cada vez mais e levarmos essa mensagem em forma de ação para a nossa vida diária. Graças a Deus. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje,
dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje nós estamos fazendo o culto do dia 25 de maio de 2023, quando vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 14. Hoje vamos estudar os versículos de 27 a 42, tá? De 27 a 31, o pastorino intitulou Aviso a Pedro. E de 32 a 42, ele intitulou Oração no Jardim. Então a gente já está ali nos momentos finais, né? Quando Cristo já fez a última ceia, já saiu lá para o Getsemane, né? O Jardim das Oliveiras, também conhecido como Jardim das Oliveiras, porque Getsemane quer dizer lagar das oliveiras, que é o lugar onde plantava oliveira, pegava a oliva, as azeitonas, e aí no lagar é o lugar onde você faz a prensa e tira o óleo das azeitonas. O primeiro óleo a sair é o azeite extra virgem, e depois, se você continuar macerando, vai saindo um outro óleo, né, que já não é mais extra virgem. Ao que tudo indica, Jesus tinha essa concessão do dono desse jardim, desse Getsemane, para usar esse jardim para fazer reuniões e oração, tá? Então ele não estava invadindo, não. E nós vamos ver que é um trecho longo, tem 2 subtítulos, né? Então, o primeiro, que é Aviso a Pedro, ele é descrito assim em Marcos, tá? Esse aviso a Pedro, ele é contemplado pelos 4 evangelistas, até o João se pronunciou, tá? Porque é uma passagem muito importante. E disse-lhe Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Isso vou ler primeiro. Mas depois de eu despertar, vos precederei na Galileia. Mas Pedro disse-lhes: que todos se escandalizem, mas eu não. E disse-lhe Jesus: em verdade digo-te que tu, hoje, nesta noite, antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. Isso entre aspas, tá? Mas, repetindo, ele dizia, Pedro: se eu devesse morrer contigo, de modo algum te negaria. Do mesmo modo, diziam todos. Vamos estudar primeiro esse pedaço aí, porque está sob um subtítulo de Aviso a Pedro, né? E Jesus já está ali, reunidos, isso já é pós-última ceia, lá no Getsemane, já andaram até o jardim. Jesus levou-os até o jardim, porque nesse jardim ele vai ser entregue. Então ele já foi para o lugar para facilitar ele ser entregue aos soldados do sumo sacerdote, né? Que primeiro ele foi preso pelo sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entregou ele para o Pilatos, que já estão prendendo ele preventivamente para ele não sumir, entre aspas. Ele não ia sumir porque ele já sabia que tinha que passar por aquilo tudo. Pelo contrário, ele está se colocando para que as pessoas exerçam seu mistério, entendeu? Então Judas vai entregar, o Pilatos vai julgar, vai mandar para o Herodes, que manda de novo para Pilatos. Pilatos acha aquilo estranho,
não é uma pessoa boazinha, mas pelo imbuído da justiça, ele vai achar estranho. Então, todo mundo vai ter a sua participação de poder não fazer alguma coisa. Então, quando ele entregar Pilatos para a soldadesca, né, vão vilipendiá-lo, fazerem gracinha, tripudiar em cima dele, né, humilhá-lo. Então, esses soldados aí também podiam ter se livrado dessa, né? Enfim. E aí Jesus, mas assim, esses aí, Jesus não são discípulos de Jesus, Jesus não tem nem o que falar com eles, né? Eles vão atingir lá o nível evolucional deles conforme eles forem caminhando na vida. Mas, com relação aos apóstolos dele, que vão ter que continuar, que vão ser as pessoas que vão efetivamente fazer a divulgação do cristianismo depois que ele morrer, então ele tem que ir educando, ir formando, né? E ao mesmo tempo acalmando as condições humanas, né? Fazendo-os mais confortáveis quanto às questões terrestres humanas. Então, quando disse-lhe Jesus: todos vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Isso é uma citação do Antigo Testamento. Um daqueles profetas falou que isso iria acontecer. Mas depois de eu despertar, vos precederei na Galileia. Então, isso é uma coisa que não é uma mensagem metafórica cifrada. Ele vai realmente mandar que eles se dirijam para Galileia, e quando eles chegarem lá, quer dizer, ele já está lá, mas não em imagem, corporalmente esperando-os. Mas ele vai aparecer para os apóstolos, né, no lugar que eles forem se retirar. Eles se retiraram para não ficar ali na cara dos romanos, e poderia ocorrer da cabeça de um daqueles guardas de querer fazer alguma coisa que nem tivesse na programação, mas livre-arbítrio de cada um, né? Pode acontecer, tá? De algum guarda fazer uma coisa que não estava na programação. A programação é essa aí dele ser preso e crucificado, morto. Por exemplo, aquela lança na lateral direita dele, que é aqui, ó, aquilo ali é o guarda checando para ver se ele estava morto mesmo, se ele não estava para acelerar, né? Porque não era comum uma crucificação de menos de 3 horas. Colocaram ele às 15 horas e tiraram antes das 18 para não virar o dia. E aí é uma crucificação muito rápida, não era uma coisa comum. Geralmente a pessoa não morria, né? E aí dependia de vilipêndios, de quebrar as pernas, para o corpo ficar pendurado e sem poder respirar, né? Porque aí afeta o diafragma. Mas, como estava escrito, Jesus não teve nenhum osso quebrado. Que é interessante, entra meio no assunto de hoje. Talvez nem conseguissem quebrar osso nenhum de Jesus, porque vamos lembrar que é um corpo todo diferente, né? Então esse negócio de Jesus, ele não vai ter o osso quebrado, provavelmente já era uma característica, né, física do corpo de Jesus, que eles, mesmo que eles quisessem, eles não conseguiriam quebrar, tá? Porque é uma construção ectoplásmica, né? E aí ele falou, mas Jesus já estava doutrinando eles, dizendo, não vai se insurgir contra os guardas, eu vou ser vilipendiado, mas vocês não vão reagir, porque senão vocês vão acabar mortos também, e vocês têm que sobreviver
para poder levar essa mensagem à frente, né? E aí, ele está falando aí, mas ele não está contando que eles vão lembrar não, tá? Porque ele fala, mas depois de eu despertar, vos precederei na Galiléia. Vou chegar lá na Galiléia antes de vocês. Mas Pedro disse-lhes que todos se escandalizem, mas eu não. E disse-lhe Jesus, em verdade digo-te que tu, hoje, nesta noite, antes do galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. Quer dizer, Jesus, veja bem, Jesus não tem uma decepção com Pedro. Pedro já sabe o que Pedro vai fazer. Essa questão, ela é bem complexa, né? Porque a gente tem que lembrar, nas condições que ela ocorreu, Pedro estava dentro da fortaleza do Caifás, que era tipo um castelo, né? Uma casa, um palácio, com estrutura de fortaleza que tinha um átrio interno. E o povo, na verdade, o sumo sacerdote mandou prender Jesus para ele não sumir. Então, eles não podiam fazer interrogatório à noite. Então, ele ficou preso lá nesse lugar, esperando amanhecer para então começar a fazer os interrogatórios. Aí, sexta-feira, que é o dia da imolação do cordeiro, que é o dia do sacrifício. Sexta. Então, ele fala isso. E o Pedro fala, não, mas aí o Pedro é mentiroso, o Pedro é hipócrita, o Pedro é covarde. Já disseram, isso tudo que eu estou falando aí, em 2023 anos, já xingaram o Pedro de tudo. Só que a questão é a seguinte, o Pedro, ele tinha um forte sotaque galileu. Ele vai até ser identificado. E aí, com esse falar dentro da casa, do átrio, aí o povo vai falar, com esse negócio, esse sotaque galileu, você andava com esse cara que está preso. E o intuito de Pedro lá, Pedro está lá dentro porque João, né, o João, irmão do Tiago, sobrinho de Jesus, ambos, o apóstolo que Jesus mais amava, conhecia. João tinha um bom nível, conhecia os soldados do Caifás. João tinha conhecimento na sinagoga. João muito novo, mas muito esperto, muito letrado. E aí, tinha 22, 23 anos. Calcula-se entre 20 e 23 anos. E aí João conhecia e botou o Pedro para dentro. Uma coisa que o brasileiro conhece bastante, né? Aí chegou lá, João todo mundo conhecia, ninguém questionou, né? E agora o Pedro, eles começaram a enquadrar. E aí o Pedro, por uma questão estratégica, para poder continuar ali perto de Jesus, ao contrário, eu acho isso, Pastorino também, que não foi por medo, até porque ele declarou isso daí, não tem problema nenhum, se é para morrer, eu morro junto, né? E aí, mas na realidade, ele queria continuar ali, próximo de Jesus, vendo o que acontecia. E aí ele nega essas 3 vezes, porque eles começam a dizer, mas você andava com esse cara aí, a gente lembra de você, entendeu? E aí de repente, aprende também, vamos também crucificar, coisa que ele não queria. Agora, repara bem, aqui os 4 retrataram esse episódio, e aí é bem parecido todas essas falas. Vamos ver aqui no João, que o João sempre faz uma coisa diferente. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, aonde vais? Respondeu-lhe Jesus, aonde vou, não me podes agora seguir, mas seguirás mais tarde. Disse-lhe Pedro, claro, né? Jesus, nesse episódio, está fazendo a passagem de um grau iniciático, de
de espírito crístico, né? Ele deu a vida pela humanidade, agora ele vai ser vilipendiado fisicamente, não tendo mais corpo físico, por essa humanidade. Então, para ele, é uma evolução de grau crístico. Então, aonde vou... Então, você vê que João é todo, né, iniciático. Ele põe o quê? Ele vai direto na jugular, botar o dedo na ferida. Disse-lhe Simão Pedro, narrativa de João: Senhor, aonde vais? Respondeu-lhe Jesus: aonde vou, não me pode seguir agora, mas seguirás mais tarde. Bem mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Sobre ti aplicarei minha alma, né? Eu estou contigo, vou te seguir. Respondeu Jesus: aplicará a tua alma sobre mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que 3 vezes me tenhas negado. Então, no João, nem faz alusão a 2 vezes o galo cantar, é uma só. E que é o mais diferente da narrativa desse episódio, mais diferente em relação aos outros evangelistas, né? Deixa eu espirrar. Aí, vamos ver se tem mais alguma coisa. Não cantará o gato 3 vezes, não. Os outros seguem a narrativa de Marcos. E aí continua os versículos, agora 32 a 42, agora com o subtítulo Oração no Jardim. E foram a um sítio chamado Getsemane. E disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto oro. Aí é aquilo que eu estava falando, ele já estava até ajudando a função de Judas e os guardas da guarda do sumo sacerdote Caifás. E foram a um sítio chamado Getsemane, que quer dizer lagar das oliveiras, das olivas, e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto oro. Aquela atitude que ele fez várias vezes ao longo da vida. E tomando a Pedro, Tiago e João com ele, e começou a atemorizar-se e a inquietar-se. Você nota que ele pegou sempre aqueles que ele, quando ele foi lá em cima da montanha e teve a transfiguração, que foi um outro momento iniciático, marcando essa existência de Jesus, essa vinda de Jesus ao orbe terrestre, que é quando ele se encontra com Elias e com Moisés, o pai Abraão, né, que tem a transfiguração. Então é um evento, repara, é um evento que envolveu muito ectoplasma, né? Eles aparecem, depois eles desaparecem, aí aparece uma nuvem, né, provavelmente de ectoplasma desfeito, e provavelmente o Pastorino sugere que esses 3 sejam médios de efeito físico, mas não é só por isso que ele chamou, não. É porque eram os apóstolos mais elevados, né, que estavam mais evoluídos. Pedro sempre, né, sobre o qual edificarei minha igreja, e Tiago e João, que eram os irmãos, Tiago e João, filhos da Maria Salomé, prima em 1º grau de Jesus, e eles, então, Tiago e João, na nossa tradição, primos em 2º grau de Jesus. Na tradição deles lá, ele, como a Maria Salomé era equiparada à irmã, né, ela era prima vem de primeiro. Ela seria irmã de Jesus, o Tiago e o João, filhos dela, seriam os sobrinhos. Mas isso também não é nepotismo, porque eles realmente eram garotos mais evoluídos. Você imagina, porque o Pedro já era cascudo na época, já era tido como um homem velho, cascudo. Ele tinha quase 30 anos, que era a expectativa de vida da época. E o Tiago e o João tinham entre 20 e 23. E aí, João com ele, e começou a atemorizar-se, a inquietar-se. Isso daí está sendo escrito, falado em relação a Jesus, Marcos.
Marcos falando de Jesus. Esse atemorizar-se e inquietar-se é no sentido de se preparando, não é o atemorizar-se com medo, equivalente ao nosso hoje humano, né? Atemorizar o humano, e inquietar-se no sentido de estar começando a fazer movimentos vibratórios para que toda aquela condição terrena fosse sendo conduzida de forma que as coisas que tinham que acontecessem. E toma Pedro, Tiago e João com ele e começou a atemorizar-se e inquietar-se. E disse-lhes: triste está minha alma até a morte. Ficai aqui e despertai. Então agora ele vai pedir também pelos apóstolos. Triste está minha alma, e já está. Eu estou preparado, mas e esse povo todo aí? Vai conseguir me seguir, né? Assim, à distância, né? E adiantando-se um pouco, como fez lá na Transfiguração, caiu sobre a terra e orou para que, se fora possível, fosse afastado dele aquela hora. E disse: Abba, ó Pai, tudo te é possível, afasta de mim esta taça. Todavia, não o que eu quero, mas o que tu queres. Então, isso é uma oração, né? Afasta o que puder ser afastado desses momentos conturbados, com milhares de pessoas fazendo vibração ali, né? Para um lado e para o outro, tem os opositores ali rodeando o povo. Os opositores, vocês sabem quem são, né? Que provavelmente estava todo mundo lá em cima daqueles guardas. Por isso que os guardas foram tão ruinzinhos com ele, né? E aí ele foi ali fazer a oração. Não durou só esse tempo que eu estou falando, não. Porque ele foi fazer a conexão, né? Ele subiu o monte, né? Ele levou, dizendo que ele se elevou. E aí, quando ele voltou, e volta e encontra-os dormindo. Tiago, João e Pedro. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não tivestes força de ficar acordado 1 hora? Despertai e orai, para que não entreis na provação, pois o espírito tem boa vontade, mas a carne é fraca. E afastando-se de novo, orou dizendo as mesmas palavras. Aí, e vindo novamente, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhes. Então, assim, eles dormiram, mas não foi uma coisa leviana, que não estivesse dando importância. Mas a gente sabe que ele já levou os 3 para fazer triangulação e para fazer a ambiência e fazer essa doação de ectoplasma, né? E aí, porque até só o... Vamos ver aqui, vai aparecer um espírito. Aí depois, despertai, não entreis na provação, pois o espírito tem boa vontade, mas a carne é fraca. E afastando-se de novo, orou, dizendo as mesmas palavras. 3 vezes, entendeu? Marcando uma posição espiritual. E vindo novamente, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E foi pela 3ª vez e disse-lhes: dormis agora e repousais? Basta. Chegou a hora em que é entregue o Filho do Homem nas mãos dos profanos. Levantai-vos, vamos. Eis que chegou o que me entrega. E para você ter uma ideia, eu creio que é em Lucas, vamos ver aqui, em Lucas, que ele narra que aí começou, né,
Lucas narra o seguinte: apareceu-lhe um mensageiro do céu confortando-o na hora da oração. Então, olha o ectoplasma sendo utilizado. E começando a agonia, orou mais fervorosamente e tornou-se o suor dele como coágulos de sangue caindo no chão. Isso é um efeito do ectoplasma, que até hoje a gente não tem certeza disso. Não era como, Jesus transpirou sangue. Não. Lá o verbo usado, substantivo, é grumos, que traduz a ideia de coágulo, de grumos. O que saiu ali dele, pelos poros, é um tipo de ectoplasma que foi necessário fazer essa extração para que ele pudesse ser tocado pelos guardas e transcorrer toda a crucificação, que agora ele está chegando. No final disso ele fala: chegou o que vai me entregar. Então é um momento todo especial desse corpo, que vai ter que produzir sangue, que vai ter que sangrar, que vai apanhar, entende? Que depois vai ser pregado na cruz, né? E o povo aí discutindo o corpo fluídico de Jesus. Se é fluídico ou não, claro que era, porque ele não tinha mais corpo, mas é um tipo de matéria que os soldados grotescos conseguiam pegar nele, dar chicotada, ele conseguia segurar aquela cruz enorme, né, o caibro, e depois ele ser pregado na cruz. Então vamos passar agora para a nossa passe fluídico-terápico, maravilhoso. Se coloquem em posição confortável e sigam mentalmente as palavras, imaginando os seus guias e protetores e a equipe do Evangelho da Noite dando passe em vocês. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos, para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos força para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus.
Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e à sua falange, graças às egrégoras do Evangelho da Noite, da Aliança da Fraternidade, aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, graças a toda essa espiritualidade que realiza verdadeiramente o culto do Evangelho da Noite. Que nós, Senhor, possamos levar essa energia, esse entendimento para a nossa vida diária, a nossa vida de relação, que nós possamos, Senhor, envolver e humanizar todos esses nossos amigos do departamento, do lugar onde trabalhamos e também todos esses círculos de pessoas que também são caminheiros dessa mesma senda, que dividem conosco essa senda diária, a todos os lugares aos quais frequentamos, onde moramos, as pessoas com as quais temos contato, que possamos levar essa vibração maravilhosa e também, Senhor, mandar um quanto de energia para a Gaia, o planeta Terra, esse organismo vivo, gigantesco, mas também para toda essa humanidade encarnada e desencarnada que está fazendo a transição planetária, um quanto de energia para o evento Transição Planetária e um quanto de energia para envolver todos esses líderes espirituais do nosso EON, todas essas egrégoras também do outro lado, que participam da espiritualidade do planeta, e também, Senhor, e principalmente, todos aqueles que comandam massas de matéria, governam matéria, energia materializada, decidem pela vida de pessoas, de etnias e de energias materializadas. Que todos sejam abundantemente envolvidos, Senhor. E agora vamos fazer 30 segundos de intervalo de silêncio para colocarmos as nossas intenções e as nossas demandas. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, dá-nos uma excelente semana.